1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo, vamos pegar o 4 então até o 8, para a gente fechar o pensamento aqui, né, do apóstolo. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos dar então continuidade sobre o que estamos falando. Nosso assunto principal aqui no capítulo 5 é o dia do Senhor e a conduta dos crentes. Semana passada nós vimos que os crentes não estão em trevas. E nós vimos o que a Bíblia quer dizer quando ela fala trevas. As trevas, obviamente, não falando no sentido literal, porque as trevas que Deus chamou noite, né, lá em Gênesis, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de trevas espirituais. As trevas espirituais, segundo o pensamento bíblico, ele se refere a duas coisas: a falta de intelectualidade do ímpio e a falta de moralidade do ímpio. Estar em trevas não significa só que o ímpio está em seus pecados. Não, significa também que ele é tolo, que ele não pode discernir absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Então, ele não tem entendimento. Tanto quando incrédulos chegam a negar a existência do diabo. Lutero dizia assim: curioso como os filhos do diabo negam a existência do seu próprio pai. Então, os irmãos me acham duro, é que vocês não leram ainda Lutero, né? O reformador, você tem que ver como realmente ele era. E este é um conceito que a Bíblia dá sobre o homem sem Deus. E se eu estou de acordo com a Bíblia, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Eu não posso negar a Bíblia para agradar uma pessoa e dizer, não, tal pessoa é realmente inteligente, né? Tal pessoa realmente é uma pessoa boa, uma pessoa moral. Se a Bíblia diz que ele é tolo e que ele é pecador, que ele é mau. Se eu estou de acordo com a Bíblia, eu não posso ir contra a Bíblia para ficar a favor de um homem, quem quer que ele seja. Seja da minha família, da sua, seja de lá de fora ou aqui dentro, não interessa. Apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas que se eu quisesse, Gálatas 1:10 eu acho, né? Ele fala, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Ah, mas desse jeito as pessoas vão te rejeitar. A minha pergunta, ou melhor dizendo, o que eu quero como resposta é da seguinte pergunta: Deus vai me rejeitar? É só isso que eu quero saber. Se meu pai e minha mãe me desampararem e eu estiver de acordo com a palavra, a Bíblia diz que o próprio Deus me amparará, me acolherá. Então não estou nem aí para o meu pai e para a minha mãe. Eles sabem, eles assistem minhas pregações toda semana. E eles sabem que eu não estou dizendo isso porque eu não estou nem aí para eles. Não é isso. Eu estou dizendo que ainda que eles viessem me abandonar, por causa da palavra, Deus me acolheria e eu não estaria nem aí para eles. Isso é independente, porque a resposta que eu quero saber e que você deve querer saber é se Deus vai te deixar. Agora, se Deus for te acolher, que me importa o mundo? Que me importa o conceito dos homens? Vou continuar dizendo o que a Bíblia diz a respeito de cada um deles. Porém, o apóstolo Paulo diz que os crentes não. Os crentes não estão em trevas. E isso não é porque os crentes são melhores, porque os crentes também, quando não eram crentes, estavam em trevas igual os incrédulos estão agora. Então não tem nada melhor. Deus não olhou para alguns e disse assim:
poxa, esse cara aqui é mais esforçado, eu vou salvar ele. Não! O esforço dos homens é para ver quem peca mais. Esse é o esforço dos homens. Para ver quem peca mais, não é para ver quem agrada a Deus. Os homens sem Cristo não se interessam em agradar a Deus. Eles se importam em saber quem peca mais para se gabar de seus pecados diante dos outros que estão nas trevas como ele. É isso que os ímpios fazem. Mas Paulo diz, os crentes não. Eles não estão em trevas, não é porque são melhores, mas porque Deus mesmo foi lá nas trevas deles e os retirou de lá. Colossenses 1,13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele. Deus é que foi nas trevas onde nós estávamos e nos transportou. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço daquele cativeiro que nós vivíamos e nos tirou de lá. E então nos colocou em um lugar superior. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Então acabou. Então acabou. É lá que eu estou. Se eu creio na Bíblia, eu creio que eu estou lá no alto. Eu não estou aqui embaixo. Se eu negar que eu estou lá no alto assentado com Cristo, das duas uma. Ou eu estou negando a Bíblia, ou estou negando que eu sou crente. Mas como nem eu nego a Bíblia e nem nego que sou crente, então eu confirmo que eu estou assentado com Cristo nas alturas celestiais. E não estou nem aí para quem fala que eu não estou. Nem ligo. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz sobre mim. Se a Bíblia fala que eu estou, acabou. O mundo inteiro pode dizer, o diabo e todos os seus demônios podem dizer, você não está sentado nas regiões celestes. Eu vou dizer em uma só voz, para que todos ouçam, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes, e acabou. Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Não porque minha origem natural é de lá. A minha origem natural é do lixo, igual vocês. Mas eu tenho uma origem espiritual. E essa origem espiritual, ela é do alto. Porque foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se alguém não nascer do alto, porque a palavra grega de novo também significa do alto, né? Jesus podia ter usado uma palavra que significa nascer de novo só outra vez. Palingenésia. Da onde vem a palavra regeneração? Regenerar, renascer, nascer de novo. Jesus podia ter usado, mas Jesus não usou palingenésia. Ele usou a palavra grega anotem, que significa de novo, mas também do alto. E Nicodemo sabia a diferença. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas é bom deixar isso claro, para você saber de onde eu sou. E se você crê na Bíblia, e se você já nasceu de novo, você também é de lá. Por isso, quando você estiver dirigindo, e o cara do trânsito lá avacalhar tudo, fala igual o mineiro. Mineiro fala avacalhar, né? E o cara avacalhar tudo no trânsito, você não vai brigar com ele. Você vai dizer assim, ele é daqui de baixo, eu sou lá de cima. É só isso. Aí alguém já está pensando, se eu sou lá de cima, eu vou cair em cima dele. Vai aproveitar a altura? Não, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Paulo diz isso sobre você, sobre os filhos da luz. Você é filho da luz? Então acabou. Você é do dia, você não é da noite e nem das trevas. É muito bom ser identificado com os verdadeiros servos de Cristo, né? Veja que Paulo primeiro, ele usa o pronome e o verbo na segunda pessoa, ele diz vós sois, e depois ele usa na primeira luz, não somos da noite. Veja, vós sois do dia, e depois ele diz, nós somos, ele diz, nós não somos da noite. Primeiro ele diz, vós sois do dia, depois nós não somos da noite. Ou seja, você está identificado com ninguém menos do que o apóstolo Paulo. É por isso que no versículo 4 ele havia chamado os Tessalonicenses de irmãos. Não é só um jeito cortês de falar. Falar irmãos quer dizer, nós fazemos parte da mesma família, cujo pai é Deus. A igreja, irmãos, não é uma irmandade, uma sociedade, uma comunidade, não. A igreja é uma família de filhos de Deus.
quando eu era pequeno, meu pai levou a gente numa igreja que eles chamavam o pessoal de Irmandade. Só que eu tinha uma tia que o apelido dela era Dade. Então eu chamava tia Dade, né? Aí o irmão falou assim: a Irmandade se coloque de pé. Eu falei: minha tia aceitou Jesus? Olhei para trás e não vi minha tia. A Irmandade, eles queriam dizer os irmãos, né? E eu entendi Irmandade, ou seja, minha tia chamava Maria Trindade, então eu pensava que é o apelido Dade, tia Dade. Nossa, tia Dade se converteu. Olhei para trás e todo mundo em pé. Eu falei: não vou achar minha tia. Então Paulo se identifica chamando estes de irmãos, como pessoas realmente salvas, pessoas que realmente foram trazidas para a família de Deus, adotadas como filhos de Deus. Claro que esse todos aqui, que ele, vós todos sois, né? Ele não está dizendo de todas as pessoas, ele está se referindo a todos os crentes verdadeiros. Todos vós sois filhos da... Todos quem? Todo mundo? Não, isso ele já acabou de falar. Que há aqueles que estão em trevas. Que existe aqueles que confiam na paz e segurança deste mundo, que é o que nós não confiamos. Toda vez que se fala de política, cria-se um saudosismo no coração de algumas pessoas, porque trocou de líder na nação, trocou de presidente. Aí cria aquele saudosismo. Alguns chegaram a dizer: Deus não ouviu nossa oração. Eu falei: e daí? E daí? Deus é obrigado a ouvir nossa oração? Deus não é obrigado. Ainda mais quando a sua oração não tem nada a ver com a vontade dele. Aí que ele não ouve mesmo. Ué, quem é Deus aqui na parada? É você ou ele? Ele, né? Mas bem que ele podia. Ele podia, mas ele ouve se ele quiser. Deus faz o que ele quer. Salmo 115, 3. Nosso Deus está no céu e faz tudo conforme lhe agrada. Acabou. Não tem nada a ver com o querer de Deus. Eu tenho que descobrir uma coisa: qual é o querer de Deus aqui? Aqui está revelado o querer de Deus para mim e para a sua vida. A pergunta é: tem muita coisa aqui que é o querer de Deus, você está fazendo? Você está fazendo? Agora, para Deus fazer o meu querer, aí todo mundo acha que deve, né? Sei não. Então Paulo não está falando para todas as pessoas, senão para todos os crentes. Ele não está falando para crentes falsos. Pessoas vieram me dizer que não são mais crentes porque um monte de crente falso. Eu falei: então me dá seu dinheiro verdadeiro. Me dá seu dinheiro verdadeiro, porque se por causa do dinheiro dos crentes falsos se abandonou os verdadeiros, então faça o mesmo com o dinheiro. Abandone o dinheiro falso e abandone o verdadeiro também. Não, mas o verdadeiro todo mundo quer. O verdadeiro todo mundo protege. É lógico que era só uma colocação, né, irmão? Eu estou nem aí para o dinheiro verdadeiro de ninguém também. A questão é, quando as pessoas abandonam o verdadeiro por causa do falso, elas estão fazendo uma injunção errada. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse em 1 Coríntios que é necessário que haja os falsos no meio de nós para que os verdadeiros se revelem. Então, não deixe ao Senhor, não deixe a igreja do Senhor por causa de crentes falsos. Outra coisa, a Bíblia já dizia que haveria crentes falsos. Olha que legal. Isso é maravilhoso, você pode confiar na Bíblia, porque até sobre os crentes falsos, ela já havia avisado. Então, quando Paulo está falando aqui, todos vós sois filhos da luz, ele não está dizendo de todos os crentes, todas as pessoas, e nem sobre crentes falsos, a não ser sobre os crentes verdadeiros. E quanto a essa forma que ele usou da fala, filhos da luz, filhos do dia, isso aqui é chamado na teologia de hebraísmo. O que é um hebraísmo? O hebraísmo é uma forma que só os hebreus têm, os judeus têm de falar. Assim como aqui no Brasil também nós temos brasileirismos, não é isso? O que é um brasileirismo? É uma forma única, que só o brasileiro fala. Por exemplo, fulano é mão de vaca, você já entende que ele é sovina. Você fala: eu quero um doce, pé de moleque. Você fala isso em outro país, eles vão achar que aqui no Brasil corta o pé das guri para poder comer, né, pelos dedos ali. Porque nós somente no Brasil sabemos que é um doce de amendoim.
Agora, também em outros países, existe a sua forma própria de falar. Os hebreus, eles tinham essa maneira de falar, filhos da luz, ou então, filhos da ira, ou filho da perdição, como é o caso de Judas, e o caso do anticristo, que a Bíblia chama eles de filhos da perdição. O que é isto? O que esta fala significa? O seu significado é como se Paulo estivesse dizendo que você é aquele que tem a genética da luz. É isso que ele está dizendo. Você é filho da luz, quer dizer, você é aquele que tem as características da luz. Isso quer dizer, no hebraísmo, filhos da luz. Quando se diz fulano é filho de Deus, lá está dizendo que ele tem as características de Deus. Quando diz fulano é filho da ira, quer dizer que ele carregará sobre si a ira eterna de Deus. Foi o caso de Judas e o caso do anticristo. E todos os demais perdidos cujos nomes não estão no livro da vida. Essas pessoas são filhas da ira. Eu sei que não é interessante falar disso domingo à noite em igreja. Tanto que pastores, muitos selecionam o que vão dizer para agradar ouvintes, para ser mais macio, mais manso em suas falas. Eu estou sendo manso. Eu não estou bravo, eu não estou nervoso. Eu estou tranquilo, mas eu repito o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o quê? Que Judas foi filho da perdição. Ou seja, ele tinha o gene da perdição. Ele tinha a genética do inferno. É isso. Então, quando Paulo diz, vocês são filhos da luz, ele está dizendo isso, você tem a genética da luz, você tem as características do dia, você foi escolhido por Deus para andar debaixo da luz de Cristo. Você não tem a genética das trevas, da estupidez, da tolice e da imoralidade, não. Você já teve isso, você já teve, porque você nasceu debaixo do pecado. Eu nasci debaixo do pecado. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, que nós também, os salvos, antes andávamos outrora como eles, filhos da ira. Mas nós deixamos de ser filhos da ira para ser filhos de Deus, através do novo nascimento. Então, quando você hoje que tem genética da luz, significa que você tem inteligência, que você tem clareza e que você tem discernimento. Foi para isso que Deus te salvou. Mesmo quando você estava perdido nas trevas, você já era um filho da luz. Mas você estava perdido nas trevas. Mas você estava para ser alcançado pela luz. Agora, quando se usa o termo filho da perdição, filhos da desobediência, né? E outros, o significado é que essas pessoas nasceram para aquilo, nasceram para se perderem, para desobedecerem e para tropeçarem, conforme diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Pedro, ele diz que as pessoas que tropeçam em Cristo, você sabe o que significa isso? Tropeçar em Cristo. Tropeçar em Cristo significa aquela pessoa que ouve falar de Cristo e sempre rejeita. Ela conhece muito sobre Cristo, mas ela não se entrega a Cristo. Cristo para ela é um obstáculo, é um empecilho, é uma pedra de tropeço. Ele anda e tropeça em Cristo. Jesus falou o seguinte: quem tropeçar em mim virará pedaços, mas um dia eu vou tombar e vou virar sobre ele, eu vou cair sobre ele e ele vai virar pó. Eu já disse aqui, as duas coisas é ruim. Quem tropeça em Cristo vira pedaço, mas quem Cristo cai sobre ele vira pó. Agora o apóstolo Pedro fala uma coisa muito preocupante e que muitas pessoas não pregam sobre isso, nem calvinista prega sobre isso. O apóstolo Pedro diz que para isso eles foram colocados. Você leu aí na sua Bíblia agora ou não? Eu citei o versículo, 1 de Pedro 2,8. Os incrédulos tropeçam em Cristo para a sua perdição, porque para isso eles foram colocados. Deus que colocou os incrédulos para tropeçarem em Cristo e por isso serem condenados.
Agora, para os que creem, Pedro diz que ela é o quê? Ela é pedra preciosa. Ela não é pedra de escândalo, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Não, ela é uma pedra preciosa. E torna você também em pedras preciosas, para que vocês se juntem, diz Pedro, e construam uma casa de pedras preciosas que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha a diferença. Quando você chega em Cristo e não tropeça nele, você se torna uma pedra com ele. E quem tropeça nele se torna em pedaços, para guardar o dia do juízo e virar pó, porque ele vai cair sobre essas pessoas. Mas você é filho da luz. Veja que Pedro coloca essa questão da pedra tudo junto com a luz também. Eu citei 1 de Pedro 2,8, não foi? Desde o 4 até o 8 ele está falando de pedra, não é? Você está com a sua Bíblia aberta para você conferir ou você está acreditando em mim? Graças a Deus você acredita em mim, não é? Agora veja o 9. Olha o que ele diz no 9. Ele fala: vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas, da burrice e da imoralidade. Ele te chamou de lá para a sua maravilhosa o quê? Luz. Ou seja, quando você não tropeça em Cristo, você se torna luz. Você passa a ser um homem inteligente, uma mulher inteligente. Você passa a ser um homem moral e uma mulher moral, que obedece a palavra de Deus. Deus não está medindo você nem eu pelos padrões de moralidade humana, não, viu? Padrão de moralidade humana, tem muita gente boa mesmo nesse mundo. Mas Deus não mede você comigo, Deus não mede eu com outro ser humano, Deus não te mede com assassino, Deus não te mede com um estudante, não, Deus te mede com Jesus. E aí, você é o que diante dessa medida? Nós temos a mania de dizer: não, aquele cara que invadiu a escola lá e matou aquelas crianças de maneira... Que cara, não sei se tinha que morrer. A gente já fala revoltado. Por quê? Porque nós nos comparamos com ele. Mas vem Deus e pega você e compara com Jesus. E aí? Jesus olha para você e fala: mas que indivíduo pecador, devia morrer também. Nós, para Jesus, somos igual aquele cara é para nós. A única diferença, e a principal, é que nosso coração tem todas as sementes do mal que tem no coração daquele doido lá. No nosso coração também tem, e no de Jesus não tem. Essa é a diferença. Mas vamos voltar para o texto. A geração sua desde o ventre foi determinada para que você seja filho da luz. É por isso que Judas não tinha como se arrepender, porque a Bíblia chama ele de filho da perdição, João 17:12. Assim também é o anticristo, 2 Tessalonicenses 2:3. O anticristo não pode se converter. Cadê o livre-arbítrio agora? Cadê as pessoas que ensinam o livre-arbítrio agora? Existe o livre-arbítrio mesmo? Se existe, então o anticristo pode se converter? O anticristo poderá se arrepender? A Bíblia diz que ele é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele já foi preparado por Deus para isso. Agora vai e prega para o anticristo, que eu quero ver ele se converter. Cadê o livre-arbítrio? Aí a gente fica: não, Judas podia se converter. E por que o anticristo não pode? Se os dois são filhos da mesma mãe, os dois são irmãos, a mãe deles é a perdição. Por que você fala que Judas podia se arrepender e você nega que o anticristo possa se arrepender, se ambos são filhos da perdição? Cadê? Está vendo como que as pregações deixam a cabeça da gente totalmente fora da palavra de Deus? Muitas pregações deixam a nossa cabeça fora da palavra de Deus. Tenha escrutínio, use a Bíblia como critério de avaliar as pregações que você escuta. Eu dei as referências, está aí, pode ler.
todos os réprobos, todos os reprovados são filhos da perdição, mesmo que estejam entre os salvos. Mas Paulo garante aos Tessalonicenses que eles não eram da noite nem das trevas, mas filhos da luz e do dia. Qual foi a maior prova disso? Capítulo 1, verso 9, nós já pregamos sobre isso lá quando começamos. Mas no capítulo 1, versículo 9 dessa carta, Paulo testemunhou sobre a conversão daqueles irmãos da igreja. Ele disse: vós vos convertestes dos ídolos para o Deus verdadeiro. Aleluia. Em Atos 26, 18, Paulo diz também, contando o seu testemunho do encontro com Cristo, ele disse que Jesus falou com ele que a conversão verdadeira é das trevas para a luz, é da potestade de Satanás para Deus, e é abertura dos olhos. Está lá em Atos 26, 18. Isso quer dizer que todos que estão em trevas, eles têm seus olhos tapados pelo rei daquela potestade que é Satanás. Então, quando Deus nos tira das trevas por meio da iluminação do entendimento que nos é dada pela graça de ouvirmos o evangelho da salvação, então passamos a ser inteligentes e santos, pois é isso que diz o final deste mesmo versículo de Atos 26, 18. Jesus fala para Paulo: eu te enviei para a luz das nações, para abrires os olhos, das pessoas cegas, para tirá-las da potestade de Satanás para Deus e para tirá-las das trevas para a luz. Para quê? Atos 26, 18. A fim de que recebam eles, os que se convertem, recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Você recebe não só o perdão dos pecados, mas sua inteligência de volta. Que na verdade não foi nem você que perdeu, foi Adão, né? Adão perdeu a nossa inteligência. Mas Deus te devolve quando você se converte de Satanás para Deus, das trevas para a luz, e quando você reconhece que os seus olhos foram agora abertos. Como é bom ser crente. Deus nos faz esclarecidos, santificados, e ainda recebemos o perdão dos pecados, e ainda uma herança entre os que são santos. Aleluia. Então vamos para o versículo 6. O versículo 6, Paulo requer que os crentes saibam sobre si mesmos. Não basta Paulo constatar que eles eram filhos da luz e do dia. Isso foi constatado. Vós sois filhos da luz e do dia. Mas existe algo mais. Vocês mesmos precisam saber disto. Paulo diz: eu sei que vocês são filhos da luz e do dia, mas e vocês sabem? Muitas vezes é isso que acontece com os cristãos. Eles vêm à igreja, eles participam de tudo, cantam nos louvores, dão suas contribuições, eles oram, eles têm a Bíblia, mas eles não sabem se eles são filhos da luz ou se não são. Eles ficam nessa dúvida. Aí Paulo diz assim: então vamos lá, para que você saiba se você de fato é um filho da luz de Deus, filho do dia, então o versículo 6 diz assim: assim pois que não durmamos como os outros, mas que vigiemos e sejamos sóbrios. Existe uma outra fala de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, 19, que Paulo diz assim: ora, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Primeiro, o Senhor conhece os que são seus, Então, isso aí é senso comum. Deus sabe quem é dele. Ninguém discute isso. Mas existe um outro lado desse selo. Todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Paulo está dizendo para Timóteo dois lados de uma moeda. A moeda é uma. Um lado dela está escrito: Deus conhece os seus. O outro lado dela está escrito assim: eu não sei se eu sou de Deus, então eu quero saber se eu sou dele. Afasto-me da iniquidade. Você quer saber se você é de Deus? Você se afasta da injustiça, você se afasta da iniquidade, você se afasta do pecado. E pecado não é só aquilo que você classifica na sua mente como pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Porque afinal de contas o selo é de quem? O selo é de Deus, não é seu. Então não é você que classifica.
Ah, isso aqui é pecado, isso aqui não é. A Bíblia é que classifica, porque a Bíblia é o pensamento de Deus. E o selo de Deus permanece com Deus classificando o que é pecado e o que não é. E Deus classifica pecados por palavras, pecados por olhar, pecados por pensar, pecados por fazer, pecados por andar, pecados por omitir, deixar de fazer certas coisas também é pecado. Tiago 4, ele diz isso no verso 17: todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, está na palavra de Deus. Tudo que Deus manda você fazer e você não faz, é pecado. E tudo que Deus proíbe você de fazer e você faz, também é pecado. Eu sempre dou esse exemplo e repito hoje. Geralmente, quando vou visitar algumas pessoas afastadas da igreja, eles dizem assim: não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Ele está dizendo isso no sentido de que ele não está fazendo o que Deus proibiu. Mas ele também não está fazendo o que Deus mandou, ué. Então, o que adianta? Ele não está pecando por comissão, mas está pecando por omissão. Não basta você não fazer as coisas do mundo. Você tem que fazer as coisas de Deus. Então Paulo diz isto para os Tessalonicenses. Irmãos, olha nessa versão aqui, ele diz assim, é o versículo 6. Portanto, fiquem atentos. Essa versão aqui é bem clara, né? Fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Quem são esses outros aqui que dormem? São os filhos das trevas. São aqueles que estão em trevas, ou seja, Deus sabe que você é dele, mas se você quer saber se você é de Deus, então se aparte da iniquidade. Deus não precisa de prova externa, porque Ele conhece o teu coração. Afinal, esta é uma das razões pelas quais Deus poderá julgar o mundo, porque Deus conhece tudo e todos. Deus poderá, diz a Bíblia, julgar os pensamentos do coração do homem. Imagina isso, irmãos. Deus poderá julgar os pensamentos. Qual juiz aqui na terra pode julgar os pensamentos de alguém? Eles estão querendo, né? Mas não conseguem. Não conseguem. Mas Deus consegue, porque Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe que o que você pensou não é pecado. Ou não. Deus sabe o que você queria dizer. Deus sabe o que você disse. Deus sabe tudo. Então Ele pode ser o juiz de todos. Deus não precisa de prova externa. Mas nós não nos conhecemos nem a nós mesmos. Então nós precisamos de prova externa. Se você não se aparta da iniquidade, não adianta se iludir pensando que você pertence a Deus. Deus conhece os que são seus. Aqui também Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, embora ele como apóstolo pudesse saber que eles eram filhos da luz, todavia eles mesmos precisavam de uma prova para si. E esta prova é: não durma como os outros. Quem são esses outros? São os ímpios. São aqueles que acreditam na suposta paz e segurança que o anticristo irá oferecer. São aqueles que serão surpreendidos na vinda do Senhor. São aqueles que andam em trevas, isto é, aqueles que têm os seus pensamentos formulados a partir da sua cultura e da sua sociedade, ao invés da Bíblia. Você é crente, amém? Então não tenha nem um só pensamento que não possa se basear na Bíblia. Não tenha. Se você tiver um só pensamento que você não pode basear na Bíblia e que a Bíblia contradiz o teu pensamento, se você é crente, largue teu pensamento. Abandone teu pensamento e fique com o que diz a Bíblia. Aí sim, você está dando prova de que você é crente e de que você pertence ao Senhor. Que você professa o nome de Cristo. Não estou dizendo que uma hora ou outra não vai vir um pensamento na cabeça da gente que está contra a vontade de Deus. Vai vir mesmo, e vem quase toda hora. Só que você deve rejeitar. Você deve dizer assim: não, meus pensamentos, 2 Coríntios 10, 4 e 5, eu pego todos eles, eu amarro todos eles, eu algemo todos eles, e levo todos eles cativos à obediência de Cristo. E eu anulo sofismas.
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do meu Deus. Altivez é soberba, altivez é orgulho, é aquele cara que acha, que o que ele pensa pode se opor a Deus. Paulo diz, pega tudo isso, amarra e leva cativo para a cruz de Cristo. Aí sim você é crente. Eu lembro de uma pregação da Clay que eu achei interessante. Eu nem tinha pensado naquilo. Ela falou bem assim, mulheres, estava pregando mais para mulheres, né? No culto de mulheres. A Bíblia diz que você é vaso mais fraco. Você admite isso? Eu não. Então seu pensamento é bíblico? Você acha que você é melhor que a Bíblia então? A Bíblia diz que você, mulher, é vaso mais fraco. A Bíblia está te depreciando por causa disso? Não. Ela está te poupando, mulher. Ela está te poupando, ela está te ajudando. Para fazer igual a Clay falou na pregação, deitar nos braços do marido e falar, eu sou vaso fraco, vai me ajudar aí. Vai resolver os trem. É lógico, né? A mulher menos força física, emocionalmente, né? Mais abalada. A Bíblia não está falando de força espiritual. Porque todo crente, ele constrói sua força espiritual dentro de sua vida com Deus. Se você tem uma vida espiritual, irmã, espiritual com Deus melhor do que o seu marido, você é mais forte que ele mesmo. Mas não é disso que Pedro está falando. Porque tem homem que não está nem aí, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não congrega, ele não faz nada. A mulher dele que fica fazendo tudo, é lógico que ela é mais forte que ele. Mas não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando do vaso mais frágil no sentido de que no casamento ela precisa ser protegida, ela precisa ser resguardada. E as mulheres não querem admitir isso, por quê? O pensamento feminista já infestou a cabeça até das crentes. Não, daqui a pouco o cara vai achar que ele é melhor do que eu. É bem assim. Então, minha filha, você vai discutir com o apóstolo Pedro? Vou. Tem mulher que vai. Ela vai chegar no céu e procurar Paulo. Porque Paulo falou para a mulher ser submissa. Aí eu falo para ela assim, procura olhando para baixo, porque ele era bem pequenininho. Assim. Não fica assim, cadê Paulo? Não, fica assim, cadê Paulo? Ele era pequeno. Pedro também falou, você vai ter que brigar com Pedro. Deus criou a mulher assim, você vai ter que brigar com Deus. E para brigar com Deus não entra no céu, né? É difícil. Mas enfim, não é este o assunto que eu estou usando como exemplo. Qualquer pensamento seu ou meu que não puder ser regido pela palavra de Deus, abandone. Senão você não pode dizer que você é crente. Ah, mas e a minha autoestima? E Deus quer saber da sua autoestima? Deus quer saber de uma coisa. Para que Deus nos criou? Para o louvor de sua glória. Você vive para o louvor da glória de Deus? Então você já é feliz, você não precisa de autoestima. Paulo diz que esses outros, eles dormem. Eles dormem. Nós não. Nós não dormimos. Observe que esse é o mesmo sentido de trevas, é espiritual. Não quer dizer que você não vai para casa dormir depois de um dia de trabalho, cansado. É óbvio que você dorme. Nós vamos ainda chegar lá no verso 10. Quando chegarmos no verso 10, nós vamos explicar a diferença de dormir. Tá? Mas Paulo está dizendo primeiro, você não dorme. Você é filho da luz, filho do dia. Lembra que eu falei domingo passado? Qualquer dia, hora que Jesus voltar e você estiver aqui nessa terra, para você é dia, porque você é filho do dia, você é filho da luz. Jesus pode voltar a qualquer hora, você pode estar trabalhando, você pode estar tomando banho, você pode estar dormindo, você pode estar viajando, você está na luz. Então você não será pego de surpresa. Agora o ímpio, qualquer hora que Jesus voltar, ele está em trevas. Qualquer hora que Jesus voltar, ele está dormindo. Ele pode estar na gandaia, ele pode estar em casa, ele pode estar trabalhando, ele pode até ter ido na igreja. Ele está em trevas. E quando Jesus voltar, ele será pego de surpresa. Portanto, Paulo diz, você não é das trevas, então não viva como um ébrio, como um bêbado, como um embriagado, entorpecido na sua mente carnal. Paulo diz aos Efésios o seguinte,
que essas pessoas, os ímpios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4, 17 ao 19, diz assim, ó, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. O que você acha que significa isso aqui? O que é uma pessoa obscurecida de entendimento? É um tolo, irmãos. É um répro, é um insensato. É isso que Paulo está dizendo. Alheios à vida de Deus, alheios. O cara está à parte de Deus, totalmente fora de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. O que eles fizeram? Se entregaram ao pecado. Primeiro você vê que eles são tolos, que eles são burros. Depois se entregam ao pecado, eles se tornam insensíveis, se entregam ao pecado para com avidez, com gulodice, praticar toda sorte de impureza. O pecado, quando está dominando uma pessoa, ele se torna como um aspecto da gula. Ele se torna como um aspecto da gula. A pessoa fica louca. Ela não consegue mais raciocinar. Então veja que para a Bíblia, alguém que dorme espiritualmente não está apenas dormindo, ele está também, ele está engolido por este sumidouro do pecado e o do seu afastamento de Deus. Você já viu um sumidouro no rio? Né? Eu vi quando o Louro me levou lá em Trivelato, né? No rio Telespires, né? Lá tem um monte de sumidouro, pessoas que caem, não sabem nadar e a correnteza é fortíssima e depois elas desaparecem entre as pedras, entre os buracos das pedras. É um sumidouro. Assim o ímpio está, afundando nos sumidouros do seu pecado. Ele está com seus pensamentos fúteis. Paulo diz vãos. Vãos aqui não tem sentido. O entendimento é de trevas, ou seja, são estúpidos. Suas vidas estão longe de Deus, são desgastados em seus pecados, e tudo o que cometem, eles cometem contra Deus, e fazem isso de modo impetuoso e brutal. É isso que os ímpios fazem. Alguém disse para mim assim, não pastor, mas eu conheço uma pessoa, que ele não é cristão, mas ele é muito amigo do Evangelho. Mas qual Evangelho? Qual? Quero saber qual. Porque se for o Evangelho, passar a mãozinha na cabeça, ai, você é a menininha dos olhos de Deus. Aí todo mundo é amigo desse Evangelho mesmo, até o diabo. Mas aquele Evangelho que mostra a grandeza, o poder, a ira, a justiça de Deus contra o pecador, que se rebela contra Cristo, que acha que está certo em seus pecados, ele não pode gostar. Ele se rebela, ele se levanta contra. Mas se ele se humilhar, Deus perdoa. Se ele baixar a sua fronte, o Senhor o recebe. Porque bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para encerrar este ponto, os crentes, Paulo diz, devem ser sempre vigilantes. A palavra grega é gregório, quer dizer acordados, alertas. Se eles dormem, e a Bíblia considera tudo isso a seu respeito, logo o que requer de nós é que estejamos acordados e que sejamos o oposto de toda essa impiedade. Os ímpios dormem? Então fique acordado. Os ímpios se embriagam? Então fique lúcido. Isso primeiro falando espiritualmente. Paulo está usando a figura do que acontecia na época dele, né? Porque na época dele não havia luz elétrica, essas coisas, as pessoas iam dormir cedo. Escurecia, já era noite, eles iam dormir. Mas os ímpios iam fazer o quê na mesma noite? Em que os justos estavam indo dormir, os ímpios iam se embriagar. Na mesma noite em que um ia dormir, o outro ia se embriagar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que espiritualmente falando, nós nem dormimos e nem nos embriagamos. Isso quer dizer o que na realidade? Quer dizer que eu não perco a minha atenção, porque eu estou sempre ligado no que a Bíblia diz. Eu olho este mundo com um olhar bíblico. E ao mesmo tempo, eu também não me embriago com as ofertas que este mundo oferece para mim.
E lembrando que não é o mundo, irmãos, lá fora, mas a nossa própria carne. Porque a nossa própria carne oferece para nós coisas que, às vezes, até aparentemente, elas são normais. Normais. Por exemplo, dormir mesmo, fisicamente, é pecado? Não é. Paulo vai dizer no versículo 10 que não é pecado você dormir. Mas e quando você troca a vontade de Deus, a obra de Deus pelo sono? E aí? Está vendo? É só um exemplo. Trabalhar é pecado? Não, trabalhar é um dever do ser humano, porque Deus criou o trabalho e criou o homem para isto. Agora, quando nós trocamos o reino de Deus pelo trabalho, o que você acha? Ter dinheiro é pecado? Não. As pessoas que enriquecem, a Bíblia diz que é dom de Deus, não é pecado. Agora a pessoa passa a amar mais o dinheiro do que a Deus e do que a obra de Deus. O que você acha que é isso? Então veja que mesmo coisas legítimas podem se tornar pecados sobre as nossas vidas. A Bíblia fala de muitas pessoas que transformaram as bênçãos de Deus em maldições. Não é? Então, quando se diz sobre nós, esteja acordado, ou seja, sua mente esteja aberta. Se você seguir o texto de Efésios, você vai ver que no versículo 22 a 24, Paulo diz que os crentes, eles se despojam. Despojar é tirar a roupa. Eles se despojam do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano e se renovam no espírito do seu entendimento e se revestem, ele pega outra roupa e se reveste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É assim a vida do crente. Ele vai se despindo de tudo que é seu, próprio, dele, próprio. E ele vai se revestindo de tudo aquilo que é de Deus e da sua vontade e da sua palavra. Estar alerta não é só vigiar, mas de modo ativo, manter-se em constante busca da santidade. A sobriedade do cristão, aqui contrastada com a embriaguez do ímpio, é uma característica justamente do pensamento correto. Enquanto o ímpio é tolo e a sua mente não funciona corretamente, o salvo é inteligente, equilibrado e sabe discernir as coisas ao seu redor. Ele tem o parâmetro da Escritura e sua mente funciona de modo são e justo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Compreenda então o que diz. Quando se diz você está em trevas, quer dizer que você anda segundo os seus próprios pensamentos. E quando diz você está na luz, significa que você anda pelos pensamentos de Deus. É simples. Não tem nada difícil de entender. Pode ser difícil de aceitar. Aí é outra história. Aí é com você mesmo. Aí é com você. Mas difícil de entender não é. Que o teu pensamento, a partir de hoje, seja adequado ao pensamento de Deus, revelado na Escritura Sagrada. Alguém perguntou para mim, né? Como que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Esta é uma resposta que demanda muitas outras coisas. Mas, em resumo, eu devolvi a pergunta para a pessoa, quase como sempre, né? Eu indico os irmãos para fazerem isso. Não responda perguntas de pessoas que querem arrebentar com a sua fé. Devolva com outra pergunta. Mas de pessoas que querem aprender sobre sua fé, responda. Porque você estará reconhecendo a humildade desta pessoa. E esta pessoa queria destruir minha fé. Como você sabe que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Eu devolvi primeiro com uma pergunta. Com que Deus que você está falando? Isso eu quero saber primeiro. Qual é o Deus que você está dizendo? Ah, Deus. Eu não sei quem é o Deus que você está falando. Eu quero saber primeiro quem é o Deus que você está falando. Se é a palavra de Deus. Qual Deus? Mas não há só um Deus? Sim. O Deus revelado na Escritura. Só existe Ele. Como você sabe que essa Bíblia é a palavra dele? É do Deus da Escritura que você está falando? É. Eu falei, então eu vou te fazer uma outra pergunta.
se ela não for a palavra de Deus, do Deus verdadeiro, da Escritura, o que é que vai ser? O que será? Me diga. Me aponte um livro. Me aponte uma revelação. Me aponte alguma coisa que dividiu as águas, dividiu a história da humanidade. Me mostre alguma coisa. Me mostre algum escrito, alguma coisa, alguma revelação. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, todos nós estamos no escuro e ninguém sabe nada sobre nada. Então não faz sentido nem conversar com ninguém. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, o que é que vai ser? Pois não existe nada mais. Ah, mas existem outros livros religiosos. E daí? Os livros religiosos foram escritos por pessoas que queriam encontrar um Deus na mente delas. A Bíblia é o contrário. A Bíblia foi escrita por pessoas a quem o próprio Deus se revelou a elas. É diferente. Estas pessoas que escreveram a Bíblia não estavam buscando saber quem é Deus, não. Foi Deus que se revelou a elas. Foi Deus que foi atrás delas e dizer a ele, olha Abraão, levanta da onde você está, chama a tua esposa, você não tem filho, pega a tua fazenda, teus animais e sai do meio dos teus familiares, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão era idólatra. Abraão não conhecia Deus, não. Ele não conhecia Deus. E quando Deus falou isso na cabeça dele, como é que ele sabia que era Deus? Meu irmão, não foi a pessoa que foi lá buscar Deus. Abraão adorava a lua. Abraão e os pais dele eram idólatras. Josué 24:2 fala isso. E Deus falou na mente dele, levanta, sai da tua terra, da tua parentela, pega tua mulher e tua riqueza e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou onde era ainda, falou, eu vou te mostrar no meio do caminho. Abraão levantou e foi. Como é que ele sabia que era Deus se ele nem conhecia Deus? Quando Deus chamou Moisés para falar diante de Faraó, libertar o povo dele da terra do Egito, Moisés falou assim, olha só, eu não vou não, porque tem outro melhor que eu. E Deus falou, não, eu vou mandar você. Você acha que se fosse alguém querendo encontrar Deus, ele não ia ver uma sarça queimando e não se consumindo e falar, achei Deus, agora sim vou adorar a sarça. Primeira coisa que ele ia fazer. Se ele estivesse procurando Deus, ele ia adorar a sarça. Mas quando ele se aproximou para ver aquele evento, a voz saiu dali de dentro e diz, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Quem falou foi Deus. E Moisés tirou logo as sandálias dos pés e ficou descalço e ficou perguntando. E Deus falou, eu estou te chamando para libertar o meu povo do Egito, porque eu ouvi o clamor deles que está lá na escravidão. E Moisés falou, manda outro, eu não posso. Se fosse Moisés buscando a Deus, ele ia falar, eu vou. Agora eu achei Deus, então eu vou. Não, foi Deus que foi buscar ele. E ele falou, eu não vou. E Deus falou, você vai. Aí ele falou, mas Deus, eu sou... quando eu chegar lá, o pessoal vai falar assim, não, porque você não tem nenhuma comprovação. Aí Deus falou, o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão. Jogou, virou uma cobra. Aí Moisés fugia. E Deus falou, pega pela cauda. Quando ele pegou, ela virou cajado de novo. Mostra esse sinal. Agora põe tua mão no peito. Ele botou, tira. Estava leprosa. Põe de novo. Colocou, estava sã. Falou, eles vão crer nesses sinais. Foi Deus que foi atrás de Moisés, não foi Moisés que foi atrás de Deus. Aí Moisés falou, Senhor, mas eu não vou não, porque o Senhor sabe, né, eu tenho dificuldade de falar, eu sou pesado de língua. Aí Deus falou para ele, mas quem foi que fez o mudo? Não fui eu? Se eu quisesse mandar um mudo, eu mandava, você ainda fala. Foi eu que fiz o mudo, foi eu que fiz o cego. E para você não ter desculpa, Arão, teu irmão, vai com você. Está vendo que Deus sabia que até que tinha um irmão, que nem morava junto. Arão, teu irmão, vai com você. E tudo que eu falar para você, você fala com Arão e Arão fala para Faraó. Aí Moisés falou, não tem jeito não. Ele acabou cedendo a Deus. Imagina você, se fosse o homem buscando a Deus, Moisés ia contestar? Não, mas foi Deus buscando o homem, por isso que ele contestou. E Deus falou, não vou deixar você contestar. Você não tem livre-arbítrio. Você vai porque eu estou falando. Todas as suas desculpas para mim não servem de nada.
Nada. Olha Jonas, o último exemplo aqui, que eu já acabei, né? Não sei nem porque que eu estou falando isso. Vai, Jonas, pregar em Nínive. Aí ele falou assim, eu não vou não, mas ele ficou quieto, não falou nada. Na cabeça dele, né? Eu vou pegar um navio, eu vou para o outro lado. Né? Nínive é para cá, para o lado ali da Babilônia e tal. Eu vou aqui para o lado da Espanha. E aí, quando ele foi no meio do mar, Deus pega e faz a tempestade, só com o dedinho de Deus. Assim. Aí o negócio começa a acontecer e Jonas falou, eu vou é dormir. Eu vou é dormir. Porque se eu dormir, eu morro. E aqueles pestes lá morrem também. Que eu não quero pregar para eles, porque eu conheço Deus. Deus é misericordioso, é cheio de compaixão, vai perdoar aqueles brutamontes, eu quero que eles morram. Por isso que eu não vou pregar. E está lá quieto, dormindo no meio da tempestade, dentro do navio. E os marinheiros apavorados, chama um, chama outro, e Jonas está dormindo. Mas que... Levanta, rapaz, porque você não está vendo a situação? Quem é você? De onde você vem? Quem é seu Deus? Quando ele explicou tudo, os homens ficaram apavorados. Você serve o Deus, Senhor do céu, da terra e do mar, e está brincando com a cara dele? Você não tem juízo, não. Aí Jonas falou, me jogue no mar, porque aí essas tempestades cessarão, porque Deus está bravo é comigo. E eles pegaram Jonas e jogaram no mar, tudo pedindo perdão a Deus. Senhor, nós vamos matar um homem, só para nós não morrer. Aí Jonas, não, joga. Jonas estava doido para morrer. Eu morrendo, aquele povo morre também. E aí jogaram ele no mar. Quando ele caiu no mar, Deus falou, a Bíblia diz, Deus falou com um peixe. Um profeta não obedeceu, mas o peixe de pronto obedeceu. Deus falou para ele, vai lá e engole aquele cara, está vendo ali? Olha o peixe, Falou, pois é. Engole ele. Engoliu. Ficou 3 dias, 3 noites lá dentro, sem morrer. Qualquer outro poderia ter morrido, mas Jonas não. Eu só vou deixar você vivo aí dentro. E depois eu vou falar com o peixe de novo. Deu indigestão? Então vai lá e vomita ele. Vomitou. E aí, Jonas? Aprendeu a lição? Vai lá em Nínive agora pregar a minha palavra? Ele, agora eu vou. Está vendo? Se fosse um homem procurando Deus, você acha que ele ia contestar? Agora que ele encontrou Deus? Não, mas é quando é Deus está procurando o homem e ele acha, o homem ainda quer ser rígido contra Deus. É por isso que eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, porque a Bíblia como a palavra de Deus, ela mostra que o homem é ruim até quando Deus chama. E é que Deus que faz a obra e muda tudo na vida dele, para ele ter que obedecer a Deus, porque ele não tem escolha. Quem escolhe é Deus, e quando Deus escolhe, acabou. Não tem nada que tire você de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, em nome do Senhor Jesus.